Boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma live. Hoje o nosso momento é com mulheres negras especialistas. E o nosso assunto é educação e sociedade. Estamos vivendo um momento atípico, né? Passamos ano passado pelo momento do isolamento e esse ano nós estamos aí. É mais um aprendizado. Mas nada melhor do que estarmos com psicólogo, especialista em educação especial, estarmos com mestrando em educação, para falarmos um pouco dessa situação pela qual nós estamos passando no nosso sistema educacional brasileiro e na nossa sociedade. Bom, para darmos início, eu agradeço assim, a cada uma de vocês, agradeço a Janaína, Marleci, Maria Clara, por mais uma noite, né, para trazermos esclarecimentos. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês se apresentassem. Então, vou começar por Janaína. Janaína, fale um pouco. Quem é Janaína Moraes, por favor? Sim, eu sou Janaína Moraes, sou psicóloga clínica. Meu foco de atendimento são mulheres e mulheres negras também, né? É importante fazer esse recorte. E quando a gente fala de mulher, a gente já fala de um grupo, né, que sofre por diversas exclusões e preconceitos, mas quando a gente vai entrar na mulher negra, a gente vê que a situação ela realmente é mais complicada, né? A gente tem toda a questão do racismo, né, e todas as outras questões que as mulheres sofrem. Então, eu faço esse recorte dentro do meu trabalho. Então, o meu objetivo é sempre trabalhar com questões ligadas à autoestima, né, e distúrbio de imagem dessas mulheres. Sou do Rio, formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tenho pós-graduação em atendimento clínico com ênfase na Gestalt terapia, que é a abordagem que eu atuo no consultório, no dia a dia da clínica. E é isso. Obrigada, Jana. Marleci, fala um pouquinho sobre você. Boa noite, meninas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Marleci da Silva do Nascimento. Eu sou de Magé, sou licenciada em Pedagogia e especialista em Educação Especial e Inclusiva. Obrigada. Maria Clara. Olá, boa noite a todas. Eu sou Maria Clara Moreira dos Santos, também moro aqui no município de Magé, em Santo Aleixo, segundo distrito. Sou pedagoga formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. E também sou mestranda em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas, também pela UERJ. Então, muito feliz em estar aqui com vocês, meninas. Bom, meninas, primeiramente, né, nós vamos fazer não aquele momento onde cada uma fala um pouco, mas é uma roda de conversa. Então, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: vocês, como especialistas na área da educação e da psicologia, como vocês avaliam a sociedade nesta pandemia? Quem pode começar, por favor? Posso começar? Então, vamos lá, Jana. Olhando, né, o cenário do ponto de vista da psicologia, né, tendo esse olhar para a questão emocional, para o psicológico, hoje, assim, o que eu entendo que nós estamos vivendo é uma desestrutura emocional coletiva, né? Então, desde quando a pandemia começou, o primeiro sentimento foi um sentimento de muito, muito medo, né, de não saber o que estava acontecendo, e todo mundo ficou com muito medo, muito apreensivo, muito assustado. Até no início percebia que as pessoas estavam cumprindo mais, seguindo mais, né, à risca, apesar de todas as questões que nós temos, né, no nosso país em relação a desencontros de informação, de uma, né, a Organização Mundial da Saúde está determinando uma coisa, e nós temos as nossas autoridades dizendo que a gente precisa fazer outra coisa, e você vê um desencontro de informações, e aí você começa a ver a divisão do povo, né? E isso não é bom, tanto para questões emocionais, quanto para o destino mesmo, né? Do que vai acontecer com a população. E aí hoje o cenário que a gente tem é um número altíssimo de pessoas desenvolvendo depressão, crise de ansiedade. A gente teve um aumento de procura, né, de serviço da psicologia de 32% desde quando começou a pandemia até agora. Então, assim, o número de pessoas que estão buscando serviço de psicologia ou que estão entrando em contato com instituições públicas e privadas que também oferecem, né, esse atendimento de forma gratuita aumentou muito.
E a gente tem um outro problema, que são as pessoas que não têm acesso a esse tipo de serviço, que a gente sabe que a gente vive numa sociedade onde a saúde pública ela não funciona, né, para todo mundo, e o básico não funciona, quiçá a psicologia, né, que é visto ainda, infelizmente, por muitos como uma coisa que não é essencial, né? Mas essa pandemia, infelizmente, veio para mostrar que saúde emocional, né, saúde mental é o básico que a gente precisa. Então, assim, o que eu vejo enquanto psicóloga, um desequilíbrio emocional muito grande de toda a população. Então, assim, muitas pessoas que realmente tinham um emocional estável, tranquilo, começaram a desenvolver crises de ansiedade, depressão, desejo de se matar, né? Que aí já evolui para um outro estágio, porque você pensa, não tem saúde, não tem emprego, não tem educação, né? Como vai ser o nosso futuro? Como que vamos viver? Como vamos manter a nossa família? E aí você começa a entrar nesse ritmo de pensamento acelerado e começa a não vislumbrar, né, possibilidades de melhoria, e isso vai causando um adoecimento emocional. Então, assim, estamos vivenciando uma situação muito delicada de todos os aspectos possíveis. Social, emocional, todos os aspectos possíveis nós estamos, eu vejo assim dessa forma, assim, à beira mesmo de um colapso, e é muito complicado porque tem muitas pessoas que não têm nem a oportunidade de serem ouvidas, né, de ter um espaço onde você pode falar, onde você pode dividir a sua dor, e fica ali fechada na sua dor, fica ali fechada na angústia, na depressão, e aí muitas delas chegam a cometer mesmo suicídio, né, ou se afundam em drogas, em bebida, e você vê famílias destruídas, né, por conta de coisas que, de repente, quem está ali liderando a sociedade, quem está ali ocupando, né, cargos que deveriam estar cuidando dessa sociedade, não está fazendo isso de forma com seriedade, né, não está levando a sério essa função. Então, assim, estamos num momento muito delicado da saúde de forma geral, né, não só do ponto de vista psicológico, mas de forma geral. É exatamente como a Janaína estava falando, né? A pandemia ela chegou desorganizando sentimentos, né? Emoções. Ela chegou assim bagunçando tudo, tudo que já estava assim planejado, organizado. Ela chegou desestruturando tudo, né? E as doenças psicossomáticas aumentaram muito com a pandemia. E nós ainda estamos na pandemia, né? E a gente se depara com muitas pessoas que de verdade estão assim querendo tirar a própria vida, né? Porque as emoções ficaram descontroladas, independente do nível intelectual, Sim. independente da classe que aquela pessoa esteja, todos foram afetados de alguma maneira. Então, as pessoas elas se viram em desespero. Então, antes um profissional que ele conseguia separar, se ele estava no ambiente de trabalho, dando a aula dele, ele conseguia separar um pouco, não, vou deixar meus problemas pessoais em casa. Agora, na pandemia, isso ficou mais difícil, porque o profissional ele está ali aplicando a aula dele sem saber se o parente que está no hospital vai sair daquela situação, sem saber se o filho vai sair daquela situação em que está. Então, o sistema emocional, né, fica muito abalado. Cada pessoa reagiu de uma forma. E, diante dessa situação, adolescentes, crianças tiraram a própria vida também. Muitos casos tristes que a gente vê no noticiário tiraram a própria vida. E muitas dessas crianças e adolescentes são alunos da nossa escola, de escolas próximas da nossa casa. Então, assim, essa é a triste realidade que a gente está vivenciando. Então, antes da gente focar na educação desse aluno, de como esse material vai chegar nele, de como o conteúdo vai chegar na criança, no adolescente, de como o professor vai aplicar o conteúdo, precisamos ver como está o emocional desse profissional, como está o emocional dessa criança, desse adolescente, como que está a casa dele, como que ele vai se assentar para assistir uma live, como que esse professor, como que esse psicólogo, esse profissional, como que esse ser humano vai se assentar para aplicar uma determinada atividade se o emocional dele não estiver bem. E a prova viva disso é que a Janaína, né, como especialista na área, ela com certeza se deparou com uma demanda muito maior, né, de pessoas procurando
para se tratarem, as que conseguiram procurar ajuda, porque infelizmente nem todas conseguiram procurar ajuda. Algumas tinham até vergonha de dizer o quão fraca estava, porque assim foi algo que, como eu disse, desestruturou sentimentos, emoções de todo mundo de uma forma diferente. Cada um se pegou no que pôde, cada um se agarrou ali num tronquinho, num galho, aonde pôde, num parente, num amigo. Mas a verdade é que nós já não somos mais as mesmas pessoas, né? Isso independente de qualquer profissional que nós sejamos, independente da família, do aluno, da classe social, no geral, ninguém é mais o mesmo diante da pandemia. A sociedade, ela mudou a nossa visão. Algumas pessoas se tornaram mais solidárias, querendo ajudar mais o próximo, e outras pessoas se tornaram mais egoístas ainda. Por quê? Com medo da pandemia, com medo de ser atingido pelo vírus, algumas pessoas ficaram ainda mais egoístas. Não, eu não posso ajudar, que eu não posso ser infectada, eu não posso contaminar. Eu entendo perfeitamente que a gente tem que ter toda essa prevenção, né? Nós temos que ter consciência, mas isso favoreceu os dois lados, favoreceu tanto quem queria estender a mão para ajudar de alguma maneira, quanto o outro lado, que já foi mais para o lado do egoísmo, e isso também profissionalmente falando, porque também no ambiente de trabalho, nós vamos nos deparar com pessoas ditando regras o tempo todo, o que aquele profissional tem que fazer, o rendimento, ele tem que dar resultado, sem se importar de fato como aquele profissional está, como aluno. Então, assim, a pandemia, ela fez esse, digamos assim, um certo estrago, né, na mente das pessoas, da grande maioria. São poucas as pessoas que realmente assim, se manteram neutras diante desse caos todo que a sociedade passou, né, e muitas em desespero e tirando a própria vida, infelizmente. E eu ouso concordo até... muito. Desculpa, pode falar, só para Joana. complementar a fala dela, que ela falou assim, poucas pessoas se mantiveram neutras. Eu ouso até dizer que não tem ninguém que conseguiu passar por essa pandemia de forma neutra. Se a pessoa ela está olhando para isso tudo e ela não minimamente ela não é afetada, tem algo também que não está funcional nela, porque não tem como você olhar para uma situação dessa, né? A gente tem aí mais de 300 mil mortos e você não se afetar de alguma forma. Então, assim, eu entendo que todas as pessoas foram mexidas emocionalmente, claro que umas em algum nível maior, outras menores, mas passar neutro, se você está neutro, se você está indiferente à dor do outro, tem algo que está disfuncional no teu emocional. E aí você também já está doente há muito tempo já, né? É verdade, mas infelizmente essas pessoas, a gente também se depara. Esse grupo de pessoas, né, que já estavam doentes antes da pandemia, sim. que já não exerce mais a empatia, que a dor do outro já não é muito mais. E, na verdade, até mesmo o que ele está passando parece que já não faz mais muita importância. Sim. Então, são pessoas que já vieram para a pandemia doentes, na verdade. Sim. Né? E saem da pandemia talvez ainda mais doentes ainda. Eu costumo dizer que a pandemia veio para escancarar aquilo que já estava socialmente escondido. Então, se aquela pessoa já tinha um coração frio, nessa pandemia se tornou mais. Né? É o lema do farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, é aquela pessoa que vai furar a fila para vacina, é aquela pessoa que vai vender insumo, é aquele secretário de saúde que vai superfaturar a nota fiscal desviando verba, desviando respirador, né? Porque a gente para pensar, gente, que ser humano é esse que é capaz de desviar dinheiro de um respirador, né? Que é capaz de furar a fila, que é capaz de um técnico de enfermagem que finge que está furando, né, a pessoa dando uma vacina, né, para vender para outra pessoa por causa de dinheiro. Então, assim, veio para escancarar a sociedade, tanto positiva quanto negativamente. Então, voltando, né, para a minha área, que é a educação, assim, um dado muito alarmante que a gente tem visto é que, positivamente, as famílias têm passado mais tempo juntas, né, que era uma coisa que pela correria do dia a dia a mãe mal encontrava com o filho, então agora pelo home office elas estão tendo esse tempo mais de contato, mas por um outro lado, o caso de crianças sendo abusadas também aumentou muito, porque justamente o abusador está passando mais tempo com essas crianças, né? Então,
a dualidade desse novo normal, dessa nova realidade que a gente está passando, mostra tanto o lado positivo, das vezes a mãe poder acompanhar uma tarefa de casa, estar mais próxima do seu filho, conhecer, mas a gente também vê o número de divórcios aumentando, porque muitas das vezes aquele casal que só dormia junto agora está tendo que almoçar, acordar, tomar café, fazer as atividades, cuidar do filho, e casos como abusos de crianças. Então, assim, é uma sociedade que quando ela é provocada e ela tem esse estímulo para o bem, ela faz. Mas quando ela entra e tem essas movimentações para um outro lado, para o lado negativo, ela também se mostra dura, se mostra fria e tão perversa como esses exemplos que a gente acabou dando. Fala, Roberta, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda. Oi, queridas. Boa noite, gente. Desculpem o atraso. Dri, o microfone tá fechado. É a frase que a gente mais ouve também, né? Perdão. É verdade. Verdade. Roberta, seja bem-vinda. Eu agradeço você, apesar de toda a situação que eu sei pela qual você está passando, você está aqui conosco. Né? As meninas estão relatando. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, né? Depois você dá um posicionamento seu em relação como você avalia a sociedade e a pandemia. Mas, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse. Gente, boa noite. Sou Roberta, professora de Geografia aí da rede estadual e particular aqui de Petrópolis. Quero agradecer a Adriana, né, pelo convite de estar com vocês, né, mulheres guerreiras aí da educação, né, gente? Nós que estamos numa semana assim tão bombardeadas, né, por conta desse feriado lockdown, né, que ainda não foi bem interpretado, né? Eu acho até que o termo foi usado para confundir a gente, né, e não educou a população, porque a gente realmente tinha que estar fazendo, né? Então, assim, agradeço esse espaço de fala, Adriana, e não quero atrapalhar, não. Vocês estavam falando aí, ó. Obrigada, meninas. A Clara chegou a fechar a sua fala, Clara? Maria? Fechei sim, Dri. Tá, Roberta pode complementar aí, né, esse panorama que a gente está vivendo. Isso, Roberta. A pergunta, né, da primeiro momento foi: vocês, como especialista na área da educação e da psicologia, como vocês avaliam a sociedade nesta pandemia? Pois é, né, gente? Peguei um pouquinho do papo de vocês, assim, estava ouvindo antes de entrar, né? E a gente fica muito angustiado, porque eu acho que eu peguei um pouquinho do que a Marleci falou, né? Sobre. Teve pessoas que realmente aproveitaram esse um ano, né? A gente está completando aí um ano, nós da educação, nessa angústia de trabalhar com os alunos remotamente, né? A gente sabe da dificuldade do Brasil aí, da inclusão digital, mas a gente percebe, né, eu particularmente percebo muito bem, assim, dois grandes grupos, aliás, três grandes grupos, né, da sociedade. O primeiro, que está entendendo esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de reflexão, né, para uma reflexão mesmo de toda a prática do ser humano, e aí a educação, principalmente, teve que se repensar, né, a gente teve que se reconstruir, e viu que a gente tem mil facetas aí, a gente tem muita coisa para aprender, mas também para trocar com a sociedade. Então, tem, sim, pessoas que estão despertas e tentando aí, né, aprender, né, fazer um mundo novo aí com esse nosso aprendizado da pandemia. Outros estão realmente negando, né, a situação. É triste que depois de um ano, 300 mil mortes, né, gente? Mais de 300 mil, já estão, acho que 300, eu já até me perdi, porque a gente fica também contando os números, mas o que eu sei, gente, é que meu feed do Ontem, Facebook... eu acho que era 322, eu acho. E Nossa, me lembro que quando nós iniciamos as nossas lives, era um número bem pequeno e já nos causava espanto. E hoje, né, quando nós iniciamos a live, eu falei, parece um cenário de guerra, e aí tem pessoas ainda que a ficha não caiu. Exatamente, Adriana. Eu penso isso. A ficha não caiu e a gente percebe que uma outra parte da população cansou, então já não quer mais fazer nada, né? As pessoas jogaram a toalha
e a gente vê que muitos dos que estavam, de alguma maneira, né, respeitando, já não estão conseguindo mais, estão perdidos, né? E como as orientações, né, dos nossos governantes estão muito atravessadas, né? Isso não ajuda, não educa, né? Então é muito, o nosso panorama acabou ficando complexo, né? E assim, de certa forma, né, assustador, gente, porque o nosso feed de notícias é todo dia a gente está dando pêsames para alguém, né? Eu acho que todo mundo aqui está nessa situação, a gente está em preces coletivas aí, cada um no seu canto, né? Sempre fazendo uma rede de apoio, de suporte positivo para os colegas que estão adoecendo, outros já estão entubados, aí a gente vem saber que está falecendo, e assim, e as outras doenças estão aí, né? Esses dias eu ouvi alguém comentar assim, mas agora só se fala do Covid. Eu falo, gente, é porque é uma pandemia, mas as outras coisas não deixaram de acontecer, né? Então, assim, a gente está emocionalmente fragilizado, desgastado, mas a gente tem que continuar, né? E a gente, como educador, né, a gente tem que estar sempre com uma mensagem aí de esperança, então que a gente possa se fortalecer aqui nesses bate-papos, né, no grupo, porque tá difícil, né, para todos nós. Né? Então, assim, nessa rodada surgiu a palavra adoecer, que é a questão da saúde mental, não só a questão da saúde física, mas saúde mental, né? A Janaína trouxe, Marleci também trouxe essa questão que as pessoas ficaram totalmente desestruturadas, né? Foi um sacode. E aí, Jana traz essa questão dos atendimentos, que como aumentou o número de atendimentos, né? É esse vazio, é esse medo, é esse luto constante. E aí nós falamos também da educação. E Marleci trouxe assim, uma fala fantástica, Marleci. Essas crianças que nós estamos lá, aí vem essa questão, tem que aplicar atividades, né? Aplicação do conteúdo. Como é que está essa criança? Essa criança, como é que está essa situação financeira? Como é que está a questão emocional? Será que ela perdeu alguém próximo? Né? E isso tem que ser levado em conta. Nós estamos lidando com pessoas. Nosso colega de trabalho, muitas vezes você está cobrando desse professor conteúdos, planejamento. Como é que está esse professor? Talvez esse professor também perdeu alguém, ele está numa situação complicada. Então, assim, é aquela questão, nós não somos mais os mesmos. A nossa escola mudou os moldes. E é preciso mudar atitudes. Assim, já passou da hora, né? Nós vivemos aí 1 ano, né, dessa situação e não tem como seguirmos os mesmos moldes. Né? Como você falou, Roberta, nós estamos numa pandemia, gente. E essa pandemia não cessou. Eu me lembro que nós paramos em março, foi 13 de março, acho que foi essa data. Quando nós paramos, nós acreditávamos que eram 15 dias apenas. Né? E esse 15 dias criou uma proporção tão grande, estamos vivendo e as pessoas não mudaram de comportamento. Né? Como você trouxe, Roberta, a negação. Né? Há pessoas que negam a todo momento, né, essa situação toda. Então, é importante assim, a gente repensar sobre toda essa situação. Eu acho que nós, como os educadores, né, estamos diante desse público em casa. Será que ele está tendo atendimento remoto? Será que ele tem condições desse atendimento remoto? Será que ele tem como dar conta dessa atividade toda em uma semana e fazer essa devolutiva? Então, são questões que devem ser repensadas. Né? Então, quando eu trouxe a reflexão, quando eu conversei com as meninas, eu sei que nós estamos passando por momentos difíceis, são perdas de amigos, são perdas de pessoas próximas, mas nós somos educadores, nós temos um papel social. Né? Temos a Jana como psicóloga, ela falou do aumento grande de suicídios, né? A Maria trouxe aquela questão, trouxe do soldado da Bahia, o estado que aquele cidadão ficou, acabou tendo que, né? Foi morto. Igual a ele, tem muitos na situação que estão enlouquecendo, estão surtando. Né? Além de uma doença já pré-existente que já tem, Janaína está aí, e isso aflorou com essa questão toda. Isso tudo aflorou, né? Com essa situação toda pela qual nós estamos vivendo. Alguém gostaria de complementar a fala para nós seguirmos para a segunda parte? Adriana, até os nossos meios de entretenimento, né? A gente vê a pandemia na novela, né? A gente liga o jornal para se informar. Não tem como não ver a realidade, se informar sobre a realidade, né? Então, as nossas relações, até mesmo do que é diversão, o que é uma diversão segura, é complicado, né? É realmente uma ressignificação do que é lazer, de como me divertir, de como cuidar da saúde mental,
né? O que é uma boa leitura. Tinha gente que não conseguia ter tempo para ler. E hoje acho que um dos poucos refúgios onde a gente não vai, às vezes, se esbarrar com a temática é uma leitura, é um filme, é uma série, né? Porque a gente precisa reciclar os nossos pensamentos, porque realmente tem dias que é complicado. Você abre seu Facebook, como a Roberta trouxe pra gente, é um muro de lamentações, é só notícia ruim, né? E como você não se envolve com aquilo, né? É o que a Janaína falou, se aquilo não te afeta de nenhuma maneira, é porque você já está afetado negativamente há muito tempo, né? Então, a nossa saída tem sido a arte, tem sido a cultura, e muitas dessas formas a gente teve que se ressignificar as formas de usar e de promover a arte e a cultura, né? Sim. E até vocês estavam falando, né, da mudança que ocorreu dentro das escolas, né? Nova forma de passar o conteúdo, tudo online, tudo remoto. E na clínica a gente também passou por isso, porque até então o atendimento já tinha, né, possibilidade de atendimento online, mas não era uma coisa que era usual. E aí a gente muda totalmente para 100% online. E aí a gente se depara com pessoas que não vão se adaptar, mas que precisam muito desse espaço, mas que elas não conseguem se adaptar. E aí até na recomendação, a pessoa que está com crise de ansiedade, a pessoa que está com depressão, o que é recomendado? Fazer atividade física, estar em contato com a natureza, fazer uma caminhada. E como é que faz essa recomendação agora? Né? Como é que a gente vai lidar? É um outro olhar para o cuidado também, né? Para o autocuidado, porque ao passo que eu preciso cuidar da saúde mental desse indivíduo, dessa pessoa que se apresenta, eu também não posso ser negligente de falar para essa pessoa, vá para a rua, vá fazer uma caminhada, vá ver. Não posso fazer isso. Então, a gente tem que, até a forma do cuidado, a gente precisou adaptar e ressignificar para que essas pessoas tenham um mínimo, né, de saúde mental para conseguir passar por esse processo. Em algumas situações, a gente vai conseguir só oferecer o mínimo mesmo e abrir para a pessoa, olha, nesse momento é isso que é possível. Então, vamos trabalhar com o que é possível nesse momento. Mais para frente, a gente vai vendo outras questões. É tudo muito complexo, né? Bom, a segunda questão... Desculpa. Desculpa, Pode eu falar, ia Roberta. complementar, assim, né, o que a Janaína falou, e essa prática, né, que teve que mudar, né, da sua profissão, a gente tem visto na nossa o tempo todo, né, Adriana, assim, a gente tendo que reinventar em vários canais, porque tem um aluno que não consegue, né, por exemplo, fazer um meet com um aluno da escola pública, né, é uma dificuldade, aí você tem que ter o livro, e aí lembrei que a Maria Clara falou até da novela, né, e teve uma parte da novela, gente, eu entrei assim em prantos quando a professora vai e volta na escola, né, para pegar os livros, porque os alunos, né, foi uma cena assim muito do que a gente realmente está vivendo, né? Porque às vezes com o livro, pelo menos o aluno tem como se orientar para fazer. Gente, eu entrei assim num pranto, porque quando ela chega na escola e que ela tem aquela emoção, eu falei, gente, tem um ano que eu não piso, né, na escola. Vai acontecer isso comigo, como é que vai ser, né? Então a gente fica nessa, como é que vai ser também esse nosso futuro retorno aí, né? Como é que vai estar a nossa estrutura emocional para nós estarmos também, né, com esses alunos que também vão vir com um monte de fragilidade. Então O silêncio não combina com a escola, né, Roberta? A gente chega na escola e aquele silêncio. Aquilo para mim é torturante. Para mim também, gente, olha, eu confesso aqui que os piores dias para mim são aqueles do final do ano letivo, que vai ter só aquelas reuniões de conselho de classe que não tem aluno, e a gente fica assim, que a escola pulsa com o aluno, né? Então vai ser muito estranho isso também para todos nós. E a gente vê, Adriana, uma falta de sensibilidade, né? Aqui em Petrópolis, por exemplo, se discutindo o retorno no pico da pandemia, assim, para mim é uma coisa assim tão absurda, né? As pessoas morrendo, colegas doentes, familiares doentes, e as pessoas lá falando de regras de segurança, a gente tá vendo que não tem muito, né? Mas assim, a gente vai fazer a nossa parte, mas no ambiente de aglomeração como a escola, você não tem, né, segurança. Então, é tudo muito angustiante para todos nós, né, gente? Assim, a gente fica assistindo essa novela aí que não termina, né, da nossa vida, sendo decidida por pessoas que não nos consultam, né, que não conversam com o professor.
e a gente se sente muito angustiado. Então, tratando dessa questão, né, que já foi iniciada a questão da educação, então, um paralelo, pandemia e sistema educacional brasileiro. Gostaria que vocês traçassem esse paralelo, né? A Roberta trouxe essa questão do ensino remoto, a questão desse silêncio, e eu gostaria também que vocês falassem em relação ao educador. E assim, eu na condição de coordenadora pedagógica, muitas vezes eu vejo que muitas vezes esse educador também não tem essa habilidade digital. E de uma hora para outra, ele teve que se reinventar. E a escola tem que dar o tempo a esse processo, a esse professor, porque ele não teve tempo nem dessa formação. E esse professor entra num processo de ansiedade também, porque é uma exigência muito grande para ele cumprir. Então, nós temos aqui professores, nós temos aqui educadores, tem Marleci como educação especial, porque falar da educação especial ainda é um caso que tem que ser pensado, que não está pensado. Eu vejo que todo mundo fala em ensino remoto, mas esquece essa criança do processo de inclusão. Então, assim, eu gostaria que vocês, né, como educadores, nós temos aqui Janaína como especialista, como psicólogo, que traçasse esse paralelo, tá? Essa pandemia e esse sistema educacional. Quem inicia? Adriana, Maria Clara, uma coisa muito importante, além da habilidade de lidar com o ensino remoto, é o recurso para que esse ensino remoto chegue a esse profissional e a esse aluno. Porque a gente pensa muito assim, como que vai chegar na casa desse aluno? Mas muitas das vezes o profissional também não tem o Wi-Fi, não tem um computador adequado, né? Não tem uma luz adequada, é o vizinho, é o cachorro. Então, assim, e isso, gente, a gente pensa logo em educação básica, mas eu estou cursando mestrado na UERJ, e isso é do chão da escola básica até o ensino superior, né? Meu orientador, o professor Alexandre Ribeiro Neto, a gente tá no remoto também, e ele tá falando, Clara, a UERJ não deu tablet, não deu chip de internet pra gente também, não. É do nosso bolso, né? Então, não é uma questão de saber abrir uma aula online, mexer no Google Classroom, no Meet, não, é o provimento desses recursos, tanto para o educador quanto para esse educando, né? Então, são várias as questões, esse tema é muito complexo, e isso a gente está pensando, né, na nossa região, no eixo Rio-São Paulo, né, no centro do Brasil, no coração do Brasil. A gente fica imaginando nas outras regiões como isso está se dando. É no Nordeste, é no Norte, onde a pandemia chegou com aquela força terrível, né? Nos ribeirinhos, como está se dando esse processo educacional. Hoje eu vi uma manchete triste no Nordeste, não lembro agora qual estado, mas que uma menina de 12 anos estava dando aula para as crianças da comunidade dela que estavam no ensino remoto. Ela pegou na varanda da casa dela, botou um monte de cadeira, um quadro de giz, e tava lá as crianças, o dom de educar vem de infância. Eu falei, gente, para de romantizar, né, uma ferida do sistema educacional brasileiro, que uma criança de 12 anos está ali no papel de professora, se colocando em risco também, porque ela é uma educanda, e está naquela situação e a gente achando aquilo lindo, aquilo, né? Precisa problematizar, né? É muito sério, é muito grave. E o mal do brasileiro, às vezes, é olhar para o umbigo do Rio e São Paulo. Quando a gente vai para as outras regiões, a situação é mais crítica ainda, né? É muito complicado. E por mais que a gente ande, que a gente, né, se orgulhe nesse um ano de como que a gente já está conseguindo se virar bem, um ajuda o outro, travou, a internet não está muito boa, mas eu vou seguir daqui. Quanto que a gente tem que caminhar, né? E, ao mesmo tempo, a gente esbarra com uma BNCC que impõe a cultura digital como base, mas a gente chega na escola, é proibido o fone de ouvido, é proibido o celular. Como é que vai ser essa escola pós-pandemia que o ensino remoto foi a única possibilidade, se não a mais utilizada, né? Como que é esse processo? Agora eu esqueço o celular, eu esqueço a internet, eu esqueço o fone de ouvido, porque dentro da sala de aula eu não posso. Né? Como que vai ficar a cabeça desse profissional, a cabeça dessa criança que tem acesso a isso, porque, né, a realidade é triste, muitos foi o papel impresso, e olhe lá, que a impressora... Eu trabalhei ano passado na Alzira Vargas, aqui em Magé,
chegou um momento que as impressoras da escola pifaram. Não tinha condição de acessar a plataforma e muito menos de pegar o papel, né? Então, assim, quando a gente olha de cima para baixo, quando não, né? Geralmente tudo vem de cima para baixo, é muito fácil a gente pensar que pirlim, pipim, tudo vai acontecer. Mas quem está no chão da escola vê que o buraco é bem mais embaixo, infelizmente. Como a Maria Clara estava falando, né? Realmente tem alguns professores, até do norte, do nordeste, que eu vi uma reportagem, que alguns deles nem celular têm. Imagina esse professor que nem um celular tinha, agora ele tem que aplicar as aulas dele, precisando de um aparelho celular. E não só não tinham celular, como alguns professores talvez estavam até sem condição de comprar um celular que realmente tivesse qualidade para dar aula, porque não é qualquer celular também. Imagina a situação desse professor. E enquanto educadora especial, foi um desafio muito grande. Por quê? Os professores da sala comum começaram a receber aquelas apostilas, que eu acho que era igual para todas, tipo assim, se era para o terceiro ano, era igual para todos os terceiro ano. Quarto ano, igual para todos os quarto ano. Já na classe especial, não. Nós tínhamos que desenvolver esse conteúdo para o aluno. Só que nós não tivemos oportunidade de conhecer o nosso aluno direito, foi tudo muito rápido. Então, agora na pandemia, a gente precisava conhecer esse aluno, porque um dos requisitos principais da sala de recursos é você conhecer o aluno primeiro, senão você não desenvolve trabalho nenhum. Você não pode partir só da deficiência que aquele aluno tem, mas sim de que ele é um ser único, e você precisa conhecer a particularidade daquele aluno para você trabalhar com ele. Você precisa saber qual é a área que interessa aquele aluno, para você conseguir desenvolver um bom trabalho com ele. Isso dificultou muito no início, porque nós não tínhamos conhecimento, não tínhamos os contatos de todos os alunos e nós precisávamos desse contato com a família, porque na pandemia era fundamental saber quem ia mediar esse aluno. Quem ia ser um pai, uma tia, ia ser quem que ia estar ali mediando a ação, para a gente ter contato com essa pessoa. E alguns deles não tinham celular, não tinha como ter contato com eles e como chegar a esse pai, a essa mãe, a essa avó, para ajudá-lo a mediar a ação. Então, isso foi assim bem dificultoso. Mas com os pais que eu fui tendo contato no decorrer do ano, eu ligava para eles toda semana, porque assim não bastava só pedir para eles me enviar a foto, porque a foto ela não vem dizendo o modo que o aluno fez a atividade, ela só vem aquela foto de um momento ali, de um momento apenas que o aluno estava escrevendo ou que o aluno estava pintando, colocando algo. Eu queria saber como que aquela atividade foi desenvolvida. Então, eu tinha que ligar para os pais constantemente para saber como que foi o processo, como que se o aluno aceitou bem a atividade, se ele não aceitou. Em algumas situações, eu precisava falar com o próprio aluno, e tinha alunos que demonstravam resistência, não queria falar, ou tinha alunos que não queriam nem mesmo ser fotografados, ser filmados, porque é uma outra realidade, nós estamos falando de crianças e adolescentes com necessidades especiais. Então, para ter um acesso a essa família, foi muito difícil para ter esse acesso de saber o que esse aluno de fato está fazendo na casa dele. E foi passado para a gente que a gente deveria formular jogos, atividades. Maravilha, só que eu não podia apenas me prender a esses jogos, eu precisava ir além, porque a sala de recursos, ela parte do conceito das potencialidades que o aluno já tem para ajudar ele a evoluir um pouquinho mais. Então, se eu entendo que meu aluno ele já conhece as vogais, eu preciso ajudar ele a conhecer também as consoantes, sempre levar ele um nível a mais. Então, eu fiz algumas oficinas, que a Adriana deve se lembrar. Dentro das atividades que eles nos orientaram a fazer, os jogos, eu fiz algumas oficinas por minha conta, como oficina de culinária, mas ali eu precisava saber a condição financeira daqueles pais. Como que era a condição deles? Se eles tinham condições para comprar o material, para fazer o bolo com aquele aluno, se eles tinham uma mesa em casa para fazer as atividades daquele aluno, eu precisava pensar em tudo isso. Então, eu tive que ligar para cada pai, para cada mãe, conversar com cada um deles, saber a possibilidade de cada pai. E os que não podiam, eu tinha que ter todo aquele jogo de cintura, né? Para saber lidar com eles e, se fosse necessário, até ajudar com um recurso extra. Igual foi uma família que a mãe ela me ligava até fora dos dias que eu combinei com os responsáveis. Ela me ligava para desabafar. E em alguma daquelas ligações eu percebi que ela estava passando necessidades financeiras. Então eu comuniquei a diretora e
e nós fomos lá levar uma cesta básica extra para ela. A cesta básica não foi o suficiente para aquela mãe, porque tinha muitos filhos, não só dela, tinha sobrinhos, muitas crianças no quintal. Então, algumas professoras da escola se sensibilizaram e foram lá também ajudar, levar uma cesta básica, porque aquela família estava realmente muito carente. Essa mãe, apesar dessa condição financeira, ela fez as atividades que eu solicitei, de fazer um bolo com a criança, né? Essa oficina de culinária. Essa mãe, apesar dessa situação, ela fez. Então, assim, eram casos complicados, mas que precisava ter aquele olhar diferenciado, estar sempre ligando para a família, saber de fato quem estava ali para me ajudar a mediar, saber quais recursos essa família tinha em casa, porque em alguns jogos eu poderia aproveitar aquilo que o aluno tem em casa, para trabalhar quantidade, classificação, coordenação motora ampla, motoricidade fina. Tem objetos dentro de casa mesmo, que o pai e a mãe não vão precisar comprar nada, vão aproveitar coisas que tem dentro de casa, eu posso trabalhar cores, várias atividades com esse aluno, sem que os pais precisam gastar. Então, o professor da sala de recursos, nesse momento, ele precisou ter muita criatividade, porque o professor da sala de recursos ele já tem que ter criatividade mesmo, senão ele nem entra nessa função. Tem que ter muita criatividade, tem que ter sensibilidade para saber lidar com essa família nesse momento tão difícil e tem que ter ouvidos bem apurados, tem que estar pronto para ouvir. Eu não ditava com os meus responsáveis um horário fixo com eles. Eu deixava o meu celular disponível para eles. É claro que aquilo ali acabava assim, me sugando além da conta. Mas para me conseguir atrair essa família, eu precisei fazer isso. Então, várias mães me ligavam fora do horário, mas assim eu consegui desenvolver um trabalho e consegui ter um bom feedback dessas famílias. Eles me passavam tudo que as crianças faziam, as fotos, e não só fotos, vídeos. Com algumas crianças eu conseguia falar por áudio, conseguia falar no telefone. Então, o retorno ele foi muito bacana. Mas eu precisei, sim, fazer algo assim um pouco além, não me limitar apenas àquele tempo. Eu passava no grupo, colocava as atividades lá, dava explicação, mas deixava o meu celular ali livre para aqueles pais a hora que eles me ligassem. Tinha pai e mãe que me ligavam até à noite, às vezes era só para desabafar mesmo, mas eu via essa necessidade, porque se eu não conseguisse atrair a atenção dessa família, desse pai, dessa mãe que não foi preparado como eu fui para atender aquele aluno. Eles não foram preparados para isso. Então, para eles era tudo muito novo. E não é só atender um aluno, mas era atender o próprio filho com necessidades especiais, que já é algo muito difícil, que já é algo que requer mais, um esforço a mais. Porque a criança com necessidades especiais, ela vai aprender no tempo dela, ela vai aprender do jeito dela, ela não vai aprender como uma criança que não tem nenhuma deficiência. Então, esse pai, essa mãe, ele já vem nessa batalha, que foi antes da pandemia. Esses pais, eles já estão fragilizados. Esses pais, eles já estão muitos querendo parar no meio do caminho. Então, na pandemia, isso redobrou. As emoções deles ficaram ainda mais abaladas. Então, eu precisava ter esse jogo de cintura e ter um tempo a mais para dar atenção para esses pais, para quando eu falasse, não, agora vamos fazer a atividade, ainda que fosse necessário eu chamar eles naquele momento ali junto com a criança, vamos fazer agora, eu vou ajudar aqui. Tinha que ter esse tempo extra, eu não podia me limitar apenas a um padrão, eu não me limitei apenas, não, vou fazer esse jogo aqui para esse aluno, não, eu precisava conhecer de fato essa criança, conhecer melhor essa família, a situação financeira dessa família, a situação emocional dessa família, saber quem é que ia mediar a ação para mim conseguir fazer um trabalho. E eu acredito que, apesar da pandemia, foi um trabalho muito satisfatório, porque o retorno que eu tive das famílias foi algo assim, no final do ano, então, foi algo que me arrancou muitas lágrimas, porque até da escola, que eu não segui até o final, que foi lá onde eu conheci, né, a Adriana, onde eu trabalhei lá, eu saí antes, né, pertinho do final assim, do ano letivo, eu saí. Mas até de lá teve pessoas no final do ano me mandando mensagem, agradecendo. Então, fez valer a pena o esforço, fez valer a pena todo o sacrifício de se permitir um pouco além mais e não me limitar apenas àquilo ali. E como eu falei, a gente, enquanto profissional, também estava atravessando um momento de muitas dificuldades. Eu tinha perdido uma tia com Covid também, uma outra tia internada, que ela já estava em um processo
de tratamento de câncer, ela ainda está nesse processo, ela teve Covid, resistiu, e agora o câncer enraizou para outras partes do corpo, então ela está internada de novo, e toda essa batalha, e a gente precisa ainda assim ter uma palavra de ânimo para esse pai, para essa mãe, às vezes colocar nossas próprias amarguras no bolso para socorrer alguém. E no meio da pandemia foi isso mais ou menos que eu tentei fazer enquanto profissional, para facilitar o meu trabalho na sala de recursos, que é um trabalho diferenciado. E também auxiliar os professores, que muitos professores, sem estar na pandemia, principalmente do segundo segmento, já não têm esse olhar voltado para a inclusão. Alguns acham que é até palhaçada, mas na pandemia eles se viram obrigados a fazer as adaptações para mandar para esse aluno em casa. Então, muitos não sabiam nem o que fazer, como começar, e muitos começaram a me procurar, a pedir ajuda. Então, assim, tinha que ter também uma ajuda extra para esses professores, porque a sala de recurso, ela trabalha junto com a sala comum, não é um trabalho isolado, não é um reforço escolar, mas também não é um trabalho isolado. É trabalhando junto, o professor da sala de recurso com a sala comum e com a família, porque senão o trabalho ele não desenvolve. E nem essa criança desenvolve, como é o nosso objetivo. Então, assim, mesmo em meio à pandemia, foi um trabalho satisfatório. Eu costumo sempre falar que eu trabalhei muito mais na pandemia do que quando eu ia para a escola. Porque quando eu ia para a escola, eu ia só 2 vezes, acabava ali meu expediente, não tinha muito o que... Vinha para casa, esperava o outro dia de novo e ia. Na pandemia, não. Foi muito mais trabalhoso, dobrou o trabalho, acredito que de todos nós, né? Dobrou o trabalho, então, assim, foi bem cansativo, mas no final foi satisfatório. Pelo menos, assim, falando enquanto educadora especial. No meu caso, foi satisfatório o retorno que os pais me deram, ver que algumas crianças, sim, evoluíram, por mais que não tenha evoluído como eu esperava, mas qualquer avanço de uma criança com necessidades especiais é muito importante. Para mim, assim, é motivo de festejar. Então, para mim, foi uma vitória, sim. Esse ano eu não retornei para a sala de recursos, não voltei para a prefeitura, mas ainda assim eu tenho contato com alguns pais. E eu sei que cada um deles, se eu precisasse abrir um espaço, teria já até aluno para entrar, porque já teve até pai já que me falou, se você abrir um espaço, meu filho está contigo. Então, isso é muito bom, você saber que ainda na pandemia, mesmo com as dificuldades, mesmo com os desafios, né, nós, enquanto educadores, conseguimos mais uma vez superar essa barreira, que foi difícil para todos nós. Eu costumo falar que nós somos heróis sem capa, né? Não só educadores, como também a Janaína, né? Mas todas as outras áreas, né? Todos os outros profissionais que, em meio a essa pandemia, aí, lutaram, né? Lutaram, tiraram força da onde nem tinha. Então, assim, nós verdadeiramente somos heróis sem capa, porque não foi fácil para ninguém, mas eu acredito que teve resultados satisfatórios. Apesar da desigualdade social, ela ter aumentado também na pandemia. Ter aumentado e muito, né? Porque já era crescente antes, mas na pandemia aumentou ainda mais. Mas ainda assim, diante disso, alguns resultados satisfatórios foram perceptíveis, pelo menos para mim, quanto educadora especial. Obrigada. Roberta? Paralelo? Foi muito bom, assim, né, a fala da Marleci, porque é isso mesmo, né? Nossa, que gostoso te ouvir, porque a gente, né, e aí eu falo como professora, né, do segundo segmento e do médio, Marleci, como a gente sempre foi perdido com a questão, né, da educação, da inclusão, né, da educação, e como vocês nos ajudaram, assim, eu trabalho, né, em 3 escolas diferentes, e cada escola com uma pedagoga, né, com um olhar diferenciado para a questão da inclusão, e como a gente viu, né, como a gente pôde observar durante a pandemia, porque o nosso atendimento quase que ficou individualizado, né, que é uma coisa que na escola, né, na sala de aula é aquela correria e tal, e a gente que é do segundo segmento, a gente tem pouquíssimo tempo, eu tenho 2 tempos só de aula, né, com aluno por semana. Então, embora eu sempre tenha sido muito afetuosa e muito próxima por conta da minha formação, porque eu fui normalista, né? Então eu tenho essa pegada ainda, né? Ainda sou tia. A gente brinca assim, né? Porque quem faz normal, gente, é diferente, né? Assim,
a gente tem esse olhar assim, né, mais cuidadoso mesmo, é natural nosso. Mas era muito difícil, né, para a gente com 40 alunos dentro de sala, tem mais de 20 turmas, então é uma loucura. E aí a pandemia teve esse lado, né? Por mais que o ensino remoto a gente saiba, igual você colocou, né, Marlene, das dificuldades, desigualdades, do aluno que não tem acesso, os erros que a gente às vezes acabou cometendo, aquele excesso de tarefas, né? No médio, gente. O pessoal fica naquela coisa do desempenho do Enem, né? Ainda tem essa educação, né, que é muito focada para o externo, para o desempenho externo, né? Então isso deixa a gente muito angustiado, né? A gente que acredita numa educação mais transformadora, né? De mudança para a sociedade, a gente vive muito angustiado no ensino médio. E aí, ano passado, foi assim, né? Um massacre, os alunos tadinhos reclamando, mas eu pude observar naquelas entregas de tarefa, né? Você vê perfeitamente aquele que se dedica, aquele que tem um pouco mais de tempo, aquele que está completamente perdido e que você vai dar né, vai falar ali de um jeito mais carinhoso. Eu tive alunos, por exemplo, que eu sabia, né, porque no modelo presencial tinha uma dificuldade absurda de acordar cedo, e que no modelo online, gente, eu ficava assim, como assim? Fulano tá 7 horas da manhã. Então, para a gente ver assim, aquela carência, aquele carinho também conosco, né? Que os alunos também nos acolheram muito. Eu falo muito isso. Eu resisti muito no início do ano passado, graças a eles, assim, que deram a mãozinha lá do outro lado. Porque eu não sabia, gente, nem como é que fazia uma gravação de vídeo. Eu não sabia nem abrir a câmera. Então, assim, as trocas que nós tivemos, eu vou levar isso para o resto da vida, assim, que foi maravilhoso, né? Agora, a gente tem muitos desafios, Adriana, e eu queria trazer só um dado, assim, né, para quem, né, vai assistir está assistindo a nossa live e não sabe, o ensino médio, ele está com um triplo desafio, né, que é a gente vencer, né, com o ensino remoto a pandemia, ter o resultado para o Enem, que tá, e tem a mudança do ensino médio, gente. A gente está aí com a reforma do ensino médio, que já era para estar sendo implantada esse ano em algumas escolas, né? E tem até o ano que vem para já começar. E que vai mudar toda, né, a grade curricular do ensino médio. E assim, com a coisa da pandemia, Adriano, assim, esqueceram esse debate conosco. Então, quando a gente chegou esse ano, né, para as escolas, aquilo caiu de paraquedas, a gente tinha que escolher um livro para você ver, então, como a gente no Brasil, né, tá faltando planejamento para que a gente também, professor, é óbvio que a gente tem que se reinventar, um momento diferente, a gente tem resiliência, é um super-herói aí que a Marlene trouxe, mas a gente também precisa de um mínimo de planejamento para que as coisas aconteçam. Então, quando a gente vai mais ou menos, né, dominou as ferramentas aí digitais para poder trabalhar, vem esse pacote aí, essa coisa que não foi discutida assim, né, nesse momento, e que nós vamos ter que dar conta também. Então, mais um desafio aí. Eu acho até que dá até tema para outro encontro nosso, esse novo ensino médio. Eu particularmente acho que é necessário uma mudança, né? O mundo mudou, então a gente precisa sim mudar, mas a gente fica preocupado aí como essa mudança vai ser feita, se realmente vai ter um olhar para as habilidades, como a Marlene falou, né, de todos os alunos, né? Como é que vai ficar, né, os alunos de inclusão nessa reforma do ensino médio? Não, eu não li nada, assim, eu ainda estou me apropriando, tá, gente? É uma leitura que, assim, a gente ainda tem que fazer. O novo, né, a Base Nacional Curricular Comum é um troço gigantesco, que foi feito mais de 600 páginas, gente, o negócio é quase assim, é para não ler, sabe? Eu sinto também que a coisa foi feita para enrolar a gente e dificultar a nossa apropriação, porque você dá conta de 600 páginas ali, e é muita coisa repetida, então, assim, a gente também precisa, o professor precisa, né, desse apoio, né, nesse momento aí, para que a gente também possa refletir e dar, né, um pouquinho mais aí para a sociedade do que ela espera da gente. A minha área de atuação, né, acaba sendo um pouquinho diferente, né, do que vocês trouxeram, mas ouvindo a fala de vocês, né, coisas que me chamaram a atenção, que ficou assim muito presente na fala, né, das três, foi a questão de uma escuta atenta, né, e isso é um elemento que é fundamental dentro da psicoterapia, né? Você poder ouvir o outro, você poder se colocar no lugar do outro e você não ter aquele olhar, né, que vem de cima para baixo, mas você
se colocar ali de igual para aquela pessoa, entender a necessidade dela, para que vocês consigam fazer um trabalho. E eu passo também que eu fico pensando o quanto que o professor ele acaba ficando sobrecarregado. Porque se de repente a gente tivesse, né, um sistema de ensino que funcionasse, se a gente pudesse ter psicólogo escolar, que pudesse de repente fazer esse trabalho, né, o professor estaria ali mais preocupado em desenvolver o material, de dar a aula, e as outras demandas teria, de repente, um assistente social que ia cuidar das questões sociais, ia ter o psicólogo que ia estar cuidando das questões emocionais, mas isso é um pouco para o nosso, né? Olhando para a nossa realidade, chega a ser até utópico, né? Mas é indiscutível, assim, a forma como vocês, né, enquanto estão ali no dia a dia, estão fazendo muito além, né? Muito além do que deveria, né? E aí isso não tem como não entrar na saúde emocional, porque, né, como foi, né, colocado... Gente, sou péssima com nomes, tá? E eu não consigo enxergar a letrinha para ver o nome. mas peraí que eu vou ler. Marleci falou sobre essa questão de ela, né, dar o melhor dela, de ela fazer com amor, com empenho, e abrir o telefone dela para qualquer horário. Isso é lindo, isso você vê que realmente, né, você tem paixão pelo seu trabalho, você faz de coração, mas ao passo também que pensando na sua saúde emocional, o quanto que isso também não deve ter te sobrecarregado, né, o quanto isso também, como você mesmo falou, teve parente que estava internado e mesmo assim você estava ali disponível. Então, assim, é lindo, sim, mas a gente também tem que pensar no outro lado, né, do profissional que está ali, como é que está a questão, a saúde mental desse profissional, né, como é que o Estado está olhando para isso, o que o Estado está fazendo para minimizar esses impactos, né, nos profissionais. Então, assim, são muitas questões para a gente refletir, problematizar e minimamente tentar, né? Porque eu entendo assim, quando a gente traz, né, um assunto para uma discussão, para um debate, não é o debate pelo debate, mas é a gente problematizar e a gente pensar, tá, e aí, o que é possível a gente fazer, né? O que dá, eu enquanto psicóloga, vocês enquanto profissionais da área da educação, o que a gente pode movimentar, o que a gente pode unir para que lá na frente, ainda que pode ser que eu não veja mudança, mas que de repente um professor que está chegando agora, que está formando, né, daqui a tantos anos, ele consiga ter um mínimo de qualidade, né, no fazer dele, né? São coisas que a gente precisa pensar, não só problematizar, mas ações, né? O que é possível, né? Mas é muito, nossa, é bem delicado esse momento que a gente está vivenciando. Janaína, aqui em Magé, né, como Marleci também aqui a gente não tem nenhuma divisão, né, Adri? Aqui eles dão a nomeação de especialista em educação. Geralmente é OE e OP, orientadora educacional e orientadora pedagógica. Em Magé você é especialista. Sim. Então, o problema da vizinha, mãe do aluno do 5º ano com o aluno do 3º, é o especialista que media e que resolve. A nota do resultado da provinha externa, quem resolve o especialista. Então, não tem essa divisão. Então, é uma loucura de como que esse profissional, e com uma frase bem estimulante, né, Adriana? Não estamos de férias, né, Marleci? Foi a frase que no período de pandemia a gente mais ouvia. Não estamos de férias, professores. Não estamos de férias. Então, dá conta de tudo. Fica aqui meus parabéns para a Marleci, que é uma profissional que eu admiro muito. Infelizmente, a gente teve pouco momento de encontro, né, Marleci? Eu saí da escola, você estava chegando, mas eu admiro muito a sua prática, sou fã. Mas, inclusive, o que a Janaína falou é muito verdade, porque eu me dediquei em tudo que eu podia, mas o meu emocional realmente ficou bem abalado. E, assim, no final do ano, realmente eu estava com o meu emocional bem abalado. Foi até um dos motivos de eu ter saído da dobra, porque eu estava numa dobra também. E eu pedi justamente para sair da dobra porque eu não estava dando mais. Até mesmo pela minha questão emocional, que eu precisava estar bem. Então, eu optei por sair. Esse ano também optei por nem tentar voltar para a prefeitura. Continuo ainda amando a inclusão, amando a educação especial. Eu amo isso.
mas eu preferi, nesse momento, trabalhar de uma outra forma, ajudando até mesmo professores, fazendo materiais adaptados, ajudando pais de crianças com necessidades especiais que quiserem, e também conseguir, também, para a glória de Deus, um projeto de palestra nas escolas para os pais, e a primeira palestra fala justamente disso, de inteligência emocional. Sim. Uma escola particular, e que realmente é uma necessidade muito grande. Eu fui nessa escola para tentar, para a sala de recursos, né? E na entrevista, a dona da escola acabou me chamando para virar palestrante dos pais. Que legal. E esse foi o primeiro tema que veio, a inteligência emocional, Sim. que cabe muito com a realidade que a gente está vivendo, tem tudo a ver. E eu também vou estar trabalhando com os pais dessas crianças, só que de um modo diferente. Mas eu precisei, sim, sair um pouquinho, assim, nesse momento, porque a gente se dedica realmente, dá o melhor, e eu não sei fazer as coisas se não for assim. Eu tenho que dar tudo de mim, mas nisso que dá tudo de você, você também, como a Janaína falou, chega uma hora que o seu emocional também precisa de cuidado. Entendendo isso, eu pensei, não, peraí, vou continuar trabalhando porque eu amo, mas de um modo diferente, né? Porque a gente precisa se respeitar e entender nossos limites também, enquanto profissional. E da mesma forma que a gente ama os alunos, cuida dos alunos, gosta, aprende mesmo a amar os alunos, a família e até os colegas de trabalho, a gente precisa também se amar e entender os sinais que o nosso corpo dá também. E para Maria Clara, eu também admiro muito o seu trabalho, tá? E é uma honra ouvir você falar que admira o meu trabalho também. Não tivemos oportunidade realmente de nos conhecermos melhor, mas pelas redes sociais eu vejo muita coisa, né? E seu nome também chega, lógico, eu já ouvi outras pessoas falarem de você, da Adriana também, e eu tenho uma admiração muito grande por vocês, e também pela Janaína e pela Roberta também, que nós não nos conhecemos muito bem, mas com certeza, se vocês estão nessa live que a Adriana escolheu, é porque vocês são grandes mulheres, né? E profissionais excelentes. Com certeza, com certeza. Então, assim, foi muito bom a gente trazer essa questão do momento com a Marleci, da questão da educação especial, que sempre foi uma grande preocupação minha. Questão da educação especial, até mesmo quando eu cheguei na unidade escolar, que era uma escola modelo, foi primeiro olhar, saber quem eram os alunos inclusos e como que estava esse processo. Né? Tivemos de presente Marleci, uma pessoa muito dedicada, né? Que deixou o seu trabalho, acho que ela deixou a semente dela lá. Marleci trouxe aos pais que têm filhos com necessidade especial um outro olhar que os filhos dele podem. Então, assim, eu só tenho a agradecer a contribuição que você deixou na unidade escolar, que hoje eu não faço mais parte, mas a semente foi plantada. Vocês trouxeram uma questão muito importante, esse planejamento. Né? Esse professor, nesse momento de pandemia, a todo momento ele tem que estar planejando. A todo momento. Né? Ele tem que saber, como a Alice falou, né? Ela fala da questão das diferenças de alunos, né? O aluno dito da sala regular, qual é o espaço que esse aluno está, se ele vai ter possibilidade de assistir essa aula. A Maria Clara trouxe uma outra realidade, lá no mestrado, as dificuldades que são encontradas lá também. Então, assim, esse ensino remoto, seja ele nos anos iniciais ou lá no nível superior, na especialização, as dificuldades que são encontradas. Então, é importante essa sensibilidade, esse saber ouvir, essa escuta é fundamental nesse momento. Então, nós não estamos no momento que é só descarregar, tem que executar, tem que executar. Executar como? É o momento para quem eu estou executando. Quem está recebendo toda essa bagagem, essa informação? Será que ele está pronto, ele está preparado, ele tem equipamento? Então, tudo isso tem que ser repensado. E, na verdade, não foi. Nem preparado os nossos alunos, nem preparado a família, nem preparado o professor. Né? As situações chegaram de uma tal forma, e nós estamos falando de educação. E isso é uma grande preocupação. Quando eu trouxe essa live, e aí eu começo numa angústia muito grande, porque ano passado foi, ganhamos vida, temos que agradecer a todo momento estarmos vivos. Mas nós sabemos que foi um ano. E nós, da educação pública, nós sabemos qual é o grande abismo que existe entre duas realidades, de uma escola privada e de uma escola pública. O que será desse alunado? Nós estamos partindo aí daqui a pouco já para 6 meses de 2021. Tá? Falamos em ensino remoto, mas todos têm acesso? Ano passado, no momento, Maria Clara estava presente também, numa das capacitações que nós passamos, falava em evasão de pensamento.
algo que eu nem nunca tinha parado para pensar. Nós sempre pensávamos na questão de uma evasão de um corpo físico. Hoje nós vivemos um momento de evasão de pensamento. E aí, quando alguns pais chegam perto de mim e falam assim, olha, meu filho vai trabalhar. Essa criança, esse adolescente, já não está mais com o pensamento voltado para a escola. Ele já está com outro foco. Ele perdeu. Então, na verdade, o que aconteceu foi essa evasão de pensamento. Esse vínculo com esse espaço escolar foi rompido. O atendimento remoto, como a Marleci falou, não tiver muito bem amarradinho essa relação, a gente perde. E essa é a minha preocupação, a evasão. É que eu falo com meus professores. Eu vejo que uma sala de 30, nós temos 6 participando. E isso me causa uma preocupação muito grande. O que retornarmos, nós vamos ter uma evasão gigantesca. Como resgatar esses alunos? Como que vai ser esse processo? Porque esse espaço se rompeu. Esse vínculo com esse espaço escolar se rompeu. Então, se esse professor, muitas vezes, ele não tiver essa escuta, essa escola não tiver um trabalho diferenciado, não ficar só naquela questão, aula, e não tiver esse momento de conversar com essa família, de conversar com esses alunos, nós vamos perder por completo nosso alunado. É essa a realidade que eu vejo hoje da escola pública. Se nós não mudarmos nossa postura, nós vamos perder todos. Porque o esvaziamento está sendo grande. E o que está ocorrendo é essa evasão de pensamento. Pode falar, Clara? Ano passado, né, eu tive a experiência de trabalhar com a EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, e eu ouvi assim, fala até de alguns professores, fulano só vem para pegar comida, né, e refletindo sobre essa fala, só veio para pegar comida, né, o que passa pela cabeça, né, ver a escola como esse espaço do assistencialismo, do aquele que só veio para comer, só veio porque precisa da comida, né? E isso deveria fazer nós, enquanto nós profissionais de educação, refletir ainda mais, porque é um público trabalhador, é um público que já tem esse atraso, que já sofreu essa evasão, né? E a minha preocupação maior era como, né? Quando tem a criança, a gente ainda tem a avó, a gente ainda tem a tia, tem a ameaça do Bolsa Família, que muitas escolas fazem, se não voltar vai perder, né? Agora, e o público adulto? Né? Como resgatar essa clientela do adulto, como fazer um olhar diferenciado para manter esse vínculo, ainda que seja pela comida ou pelo kit de higiene, que muitas das vezes acabou o álcool gel, não tem dinheiro para comprar, entre o quilo de feijão e o álcool gel, ele prefere comprar o quilo de feijão, e o álcool e o sabonete fica em segundo plano, né? E é o setor público, é a escola que faz esse papel do básico, do mínimo, né? Então, assim, era uma preocupação muito grande que eu tinha. Primeiro, se a EJA seria contemplada para ganhar essa comida e esse kit higiene, né? E segundo, como que seria esse ensino remoto para o grupo da EJA. E realmente, assim, se para a educação básica, né, se para as crianças o cenário já é complicado, como a gente está compartilhando aqui, para essa educação de jovens e adultos, tratando de evasão, tratando desse desemprego, né, dessa falta de assistência, da assistência, a situação é mais grave. Então, a gente já tinha, dentro daquela comunidade, um público forte, que estava em medida socioprotetiva, que estava cumprindo pena e tinha que estar na escola, né? Então, era um cenário que me preocupava muito e, ao mesmo tempo, eu me cobrava do que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer enquanto coordenadora pedagógica, porém, eu tentava ficar com o pé no chão, que eu não ia dar conta de tudo, né? Porque se nem o sistema de educação, se nem a rede pública tinha esse olhar e mandavam normativas de cima para baixo como são mandadas, né? Uma andorinha só, infelizmente, não faz verão, né? Então, dentro do que foi possível, a gente tentou fazer um trabalho bacana, um trabalho de recuperação. A gente tinha 2 alunas inclusas surdas, então a gente tentava fazer, que não tinham celular, a gente teve que fazer um material impresso totalmente adaptado. Então, assim, foi muito duro, mas depois daquela vivência ali, me fez refletir muito enquanto prática, enquanto professora, enquanto educadora. Porque a educação de jovens e adultos é lição de vida o tempo todo, te ensina muito.
Maria Clara, eu queria colaborar com a tua fala, foi muito importante o que você falou, porque tem duas questões, né? O que a Adriana falou, que a escola, ela realmente, ela precisa se reinventar até para acolher mais e dar uma resposta para a sociedade mais prática, né? E daí, por exemplo, a questão do ensino médio, né? A gente vê que essa reforma ela é importante até para dar um estímulo nesse sentido para o alunado, mas, gente, se a gente também não tiver um suporte, né? No momento de crise, a população está pauperizada. A gente está com os alunos, olha, o que eu tenho de aluno fazendo aí, né, como eles falam, trampando, né, é Uber Eats e é não sei mais o que. Então, assim, é o que a Adriana falou, se evadiu, a gente não sabe como resgatar. A escola que eu trabalho, a Adriana conhece, é enorme. Gente, nós diminuímos 9 turmas esse ano, 9 turmas, são 9 de 40. Para alocar professor foi uma loucura. Até eu que sou uma das mais antigas na escola, já estou quase 20 anos na escola, aliás, fiz 20 anos esse ano, nem sei, 20 anos na escola. Eu estou com 2 tempos de carga horária livre, porque, né, faltou turma. Curso normal, por exemplo, né, que a gente era única na cidade. A gente sempre teve 2 turmas, porque a cidade é pequena e tal, mas esse ano a gente fechou uma turma de 35 alunos, né? E para quem não sabe, o curso normal é o curso de formação de professores em ensino médio. Então, assim, o que aconteceu? Será que também houve uma desesperança, né, com relação à educação por conta desse mundo? Por que nós não conseguimos, né? Uma turma com 35, a gente formava 2 com 40 e tinha. Então, assim, o que está acontecendo? Acho que é um momento também para a gente, né, fazer uma grande reflexão de como nós vamos caminhar e como a gente vai conseguir estimular, né, trazer o aluno de volta. Porque a escola não vai ser mais a mesma, né, gente? Inclusive, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Até na coisa da expectativa, né? Ah, eu preciso voltar. Tem aluno que fala, ai, professora, eu tô doida que volto pro presencial. Eu falei, gente, só que eles não estão entendendo que, mesmo voltando, não vai ser a mesma escola, né? Então, como a gente vai preparar a sociedade e nesse processo, né, a gente vai se preparar para esse momento? Acho que são os grandes paradigmas aí, os dilemas que a gente vai ter nesse momento. Inclusão digital ou exclusão digital? E aí? Eu vejo como uma exclusão digital, porque nessa situação toda da pandemia, como em muitos lugares que a gente já até falamos aqui, citamos, como Norte, Nordeste, e não só esses lugares, como outros também, às vezes até mesmo perto da gente, muitas pessoas não têm acesso, às vezes é uma localidade que não tem acesso à internet, e às vezes também quando aquela localidade ela tem acesso à internet, é esse aluno que não tem uma família com renda o suficiente para pagar a internet, que às vezes o pai ficou desempregado na pandemia, a mãe, e tem que escolher entre pagar a internet ou o pão ou o alimento para jantar, para almoçar. Então, ele acaba optando, né, por comer para sobreviver e não pagar uma internet, que ele não vê como uma necessidade, assim. E, claro, nós temos que entender essa realidade. E também tem a questão das pessoas que até têm um aparelho celular, até vai conseguir adquirir esse aparelho, mas não sabe como lidar com ele, não sabe como, quando a gente fala desses lugares como Norte, Nordeste, a pessoa não sabe, às vezes, não toda a população, não generalizando, mas em alguns casos não sabe como a linguagem que vai usar, como que vai participar das lives, porque até para a gente foi difícil, até eu ficava embolada na hora das lives, na hora de ligar o microfone, como que eu ia fazer, até a gente se embolava, né? Eu ficava meio tensa quando falavam que tinha que ter live, eu pensava, ai meu Deus, vou ficar toda enrolada lá, e não sabia direito o que fazer. Então, assim, para a gente também foi difícil. E então, para mim, na minha visão, acabou sendo mais uma exclusão digital, porque a população menos favorecida sofreu muito com isso e passaram a não ter acesso a essa educação que é direito de todos. Isso dificultou muito. Muitas famílias até queriam que os alunos tivessem acesso a esse conteúdo, mas não estavam conseguindo. E por mais que a apostila até chegue nesse aluno, a gente sabe que não é o suficiente. Só essa apostila chegar até o aluno, precisa da mediação do professor
porque o pai e a mãe não foi treinado para isso. E se é que essa criança ela tem um pai e uma mãe presente ali, ou um pai e uma mãe que vive trabalhando, ou ainda que não esteja trabalhando, vive drogado, vive alcoolizado, vive brigando, a gente não sabe o cenário que essa criança está inserida. Então, tudo isso influencia diretamente no ensino-aprendizagem. Então, eu entendo como uma exclusão digital, por causa dessas questões todas que a gente vê que norteia essa ação. É claro, se a gente for pensar numa massa, muitos sim conseguiram ter acesso, muitos conseguiram assistir, mas nem todos. E sem falar naqueles que ainda assistiam, mas como a Adriana falou, a mente estava em outras coisas, né? Não conseguia se concentrar ali na aula, o pensamento estava distante, ou então tinha que cuidar de um irmão pequeno para a mãe atrás do sustento, né? Então, todos esses fatores automaticamente influenciaram no ensino-aprendizagem dessa criança, desse adolescente. E isso, então, ao meu ver, acabou sendo muito mais uma exclusão digital do que uma inclusão, entendeu? Por mais que o professor está ali, a gente está ali lutando, fazendo o nosso melhor, mas tinha situações assim que só isso não bastava. Como teve situações que eu tive que ir na casa de família para me conseguir ter contato com a pessoa. Só que nisso que a gente vai, a gente também está correndo um risco. Tanto a gente corre o risco, como põe a família também em risco. Então, não é o ideal. Mas é a prova de que foi mais que uma exclusão digital do que, na verdade, uma inclusão digital, ao meu ponto de vista. Sim. E, assim, isso que você está falando me fez lembrar agora de um caso que eu vi no Fantástico de um menino, não sei se vocês acompanharam, acho que foi esse domingo, que ele não precisava fazer as aulas online, só que morava no interior, e o acesso à internet muito ruim. E aí, para ele conseguir assistir as aulas, ele subia numa árvore, e aí eu pedi o pai para fazer um banquinho e colocar uma iluminação na árvore para que ele pudesse assistir as aulas. E aí entra, né, no que a Maria Clara falou, de você romantizar uma situação que não tem nada de bonito nisso, é triste isso. E aí o repórter falando, mas que legal, o esforço que ele está tendo para estudar, sim, isso é bacana, ele está, né, se esforçando, mas não faz sentido a gente olhar isso, ver isso como algo que é legal de se ver. Não, legal, ele se esforçou, tem a parte, né, do ser humano, do indivíduo. E eu, particularmente, eu gosto de adotar essa postura de a gente sempre buscar, né, o lado bom da vida e, enfim, pegar do limão e fazer limonada, porém, a gente não pode deixar de olhar para uma situação dessa com um olhar crítico, de que isso não é legal para nenhuma criança. E eu concordo, né, com a sua fala de que realmente a gente vive muito mais uma exclusão do que uma inclusão, porque o número de pessoas que não têm acesso à internet, né, que os pais não vão ter um celular de qualidade, como já foi bem pontuado aqui por vocês, né, que não vão ter que escolher, ou vai comer, ou vai colocar a internet ali, e tem N questões que estão em volta, que às vezes não vai passar pela alimentação, mas que vai fazer com que essa pessoa ela fique excluída, que ela não consiga, né, fazer parte desse sistema de ensino. E aí, logo no início, quando, né, começou a liberar as escolas, você vê que as escolas particulares, né, têm uma estrutura que é diferenciada. Os alunos de um ensino particular têm uma estrutura totalmente diferente. E aí, mais uma vez, né, você vê, né, a criança periférica, a criança da comunidade, sendo colocada para trás, porque ela não vai ter aquele conteúdo, ela não vai ter um professor ali online à disposição, ela não vai ter uma internet de qualidade, não vai ter condições adequadas de estudo, não vai ter uma iluminação. A alimentação também, a forma, né, tem vários estudos que comprovam que a sua nutrição ela vai interferir na forma como você vai aprender, no teu aprendizado, aquilo que você tem de alimento ali. Então, assim, mais uma forma de excluir, né, as pessoas periféricas, né? E isso é muito triste, a gente vivenciar isso mais uma vez, mais uma forma de exclusão, né? Janaína, muito importante que você está falando, né, da romantização, que a Maria Clara já tinha levantado. Sim. Também, né? E assim, gente, eu fico pensando, porque, poxa, 1 ano as escolas, né, ficaram
fechadas, será que não teve como os governos, né, fazerem uma economia aí, né? Os gestores escolares, né? A gente sabe, né, a quantidade de papel que se reduziu, de uso, de luz, ponta de luz e tudo mais. Será que não tinha como levar, né, uma internet remota para essas crianças para usar? Igual no estado do Rio, eles criaram um aplicativo, né? Que aí, quando você entra no aplicativo, tal do Aplix, a internet é paga pelo governo. Tá, bem legal, até a ideia foi interessante, né, do ponto de vista, assim, para resolver a exclusão. Só que criaram um aplicativo que não roda em todos os tipos de celulares. Então, é o que a Marley falou, né? Às vezes é aquele celularzinho mais precário, mais antigo, que não vai conseguir baixar. Os alunos não há dificuldade. Então, eu falei, gente, será que é tão difícil colocar um Wi-Fi liberado aí, né, para todo mundo? Tem países que já resolveram isso. Então, é um lobby aí que não se quer resolver e que a gente poderia estar minimamente. É lógico que não é 100%, é o que a Marlice falou, né? A educação, tem gente que tem dificuldade de, né, de estar na tela, de horário, concentração e tudo mais. Inclusive se discute muito isso, né? O tempo online, que não pode ser o mesmo tempo, né, de aula, enfim. Mas a gente sabe que estruturalmente tinha-se como resolver, pelo menos em boa parte do país, né? A gente sabe das escolas rurais, por exemplo, que já tem uma dificuldade por não ter estrutura, às vezes, de captação da internet. Mas aí você tem modelos igual no Ceará, o pessoal trabalhou com rádio. Todo mundo tem um radinho de pilha, né? Então, os professores dando aula em podcast. Então, assim, chega na casa de todo mundo. Existe, assim, a gente, né, volta a falar a questão do planejamento e, às vezes, da vontade política. Então, fica muito... nós, trabalhadores da educação, né, é que ficamos sobrecarregados, tentando tirar, né, de uma cartola soluções inimagináveis. Olha, a Marleci foi na casa dos alunos, né, e tal. E a gente realmente não pode romantizar essas situações, porque isso também é a nossa profissão, né? Acima de tudo é uma profissão, então ela tem que ser levada a sério, as condições do nosso trabalho, né? A gente nem está falando de salário, né, gente? Está completamente defasado. Eu não vou nem falar disso. Mas o mínimo de estrutura. O professor, por exemplo, nós estamos usando os nossos equipamentos para dar aula, né? Ninguém fala sobre isso, né? Ninguém se discute isso. É a nossa internet, é a nossa luz. Olha, eu já estou, sei lá, no terceiro teclado, mouse eu já não sei mais. Então, assim, tudo a gente é que vai custeando, e isso também é um absurdo. Imagina o aluno, né, gente? Para aluno, então, eu não consigo nem imaginar. Fazer aquelas atividades todas, por exemplo, celular, né? Então, é muito difícil também, né? Quando você olha, às vezes eu abro a câmera, o aluno do particular tem lá, um tem uma câmera virada para cá, o outro tem 2 computadores, e a gente com alguns alunos que não tem nem um celular. Então, é muito doído, isso tudo também abala, né, a nossa saúde mental e faz a gente questionar que o Brasil não precisava, né, gente? Nós somos a 12ª, agora caímos um pouquinho, né? Mas assim, nós estávamos até ontem entre as 10 maiores economias do mundo. Então, não dá para falar que não tem dinheiro, né? Falta vontade. Roberta, mas é aquilo que a gente discute tanto na educação, né? Tudo é intencional. Não existe neutralidade quando a gente fala sobre educação. Tudo tem uma intencionalidade por trás. Então, a falta de conhecimento interessa a quem? Né? Tudo é política, a política está no meio de tudo. Então, a falta de informação, a falta de acesso é intencional. Né? Agora, as próximas gerações vão sentir isso. O impacto a educação é tudo a longo prazo. Né? Lá na frente a gente vai ver o real impacto que essa geração da pandemia vai sofrer. Vai atender o interesse de algum grupo. Isso a gente vai ver daqui a alguns anos. Tá o microfone fechado. De novo. Em relação à educação especial, acho que a Marleci deixou bem claro, né, a questão do trabalho árduo, desse saber ouvir, dessa sensibilidade, que nada melhor de quem trabalha com a educação especial, de quem conhece a educação especial e tem o pé no chão da escola. Porque chega de teorias. Encontramos muitas vezes as pessoas cheias de teoria, mas só quem está dentro da sala de aula sabe como é que é a realidade. Né? Falamos sobre essa questão da evasão do pensamento, Maria Clara trouxe essa questão da realidade da EJA, é uma grande preocupação, né? Essa questão, porque a EJA precisa de todo, né? Aquela questão desse resgate que nós sabemos
que boa parte do nosso público da EJA hoje são jovens, aquele público de pessoas idosas nós não temos mais. Muitas vezes são esses jovens que não conseguiram ter um bom destaque no ensino regular, vão para a EJA, só que nós estamos vivendo um momento onde não tem mais aquele controle, né? Eu falo isso. Então, nós estamos vivendo a questão dessa autonomia, né? Dessa chamada responsabilidade de compromisso. E esse aluno, muitas vezes, ele tinha essa dificuldade de chegar cedo na escola, de cumprir as tarefas. Então, agora, ele está vivendo um momento, é por ele. E aí, o que acontece? Ele não vai assistir aquela aula online à noite, né? Ou ele está trabalhando, que nós estamos vivendo um momento que ele tem que trabalhar, porque as dificuldades financeiras estão gigantes, o desemprego está gigante, ou ele está, como nós falamos da questão da negação, ele está andando para um lado e para o outro, né, nessa pandemia. Então, são as situações que nós estamos vivendo. Gente, olha, assim, foi maravilhoso esse momento, e eu gostaria, assim, das considerações finais, acho que foi fantástico, né? Eu tinha uma meta de horário, até passou a meta de horário, mas foi, assim, fantástico, nós estamos mais ou menos 1h25. Eu acho que foi maravilhoso, assim, a abordada de Janaína, falando da saúde mental, que, assim, nossos professores adoeceram, nossos alunos estão machucados, estão feridos, nossas famílias estão machucadas, a sociedade está confusa, né, na questão de algumas normativas, algumas restrições, daqui a pouco não é mais restrições, ou seja, como a Marleci falou, houve, assim, um sacode que as pessoas agora não sabem para onde que vão. Né, que caminho seguir. E numa das terapias que eu estava fazendo semana passada, que eu até levantei a seguinte questão: eu acho que quando acabar isso tudo, eu não sei se eu vou ter coragem de tirar a minha máscara. Né? Que aí a terapeuta falou assim: Adriana, nós vamos ter que passar por desmame de retirar as máscaras, porque vai vir a insegurança e o medo. Será que eu posso tirar? Será que ele foi vacinado? Será que a vacina que eu tomei vai ser eficaz? Né? Ou seja, nós vamos estar vivendo um outro momento. Retiro a máscara? Será que posso retirar? Né? Então, são todas essas questões de mudanças, né, de atitudes. Mas eu gostaria, assim, das considerações finais, começando com Maria. Maria, suas considerações finais? Bom, agradecer o privilégio de estar com tantas mulheres potentes, que uma em cada cantinho e da sua comunidade fazem a diferença, seja na educação, seja na psicologia, Petrópolis, em Magé, no Rio. Então, muito obrigada, gratidão, Adriana, por oportunizar esses momentos, esses encontros tão prazerosos, né? Aos educadores, coragem, mais do que a gente já tem. Vamos manter a fé, vamos manter a esperança, se agarrar naquilo que a gente acredita, né? Quem puder, gente, pelo amor de Deus, vamos ficar em casa, vamos cuidar uns dos outros, né? Com muito amor, com muito afeto, respeitando o próximo. Acho que hoje em dia não tem mais só velho que morre, né? As UTIs estão cheias de jovens, não tem mais isso de idade. Então, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se respeitar. Cuidando da gente, a gente está cuidando do outro e vice-versa. Então, se cuidem. Obrigada por tudo e vamos caminhar, porque andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É isso. Obrigada. Jana? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Bom, então, quero agradecer, né, esse convite, em primeiro lugar, da Adriana, e poder estar com vocês, né? Foram falas muito construtivas, né, de um olhar crítico, mas também um olhar de esperança, né, e de pessoas que estão arregaçando as mangas e fazendo dentro das suas possibilidades, né? É muito importante a gente olhar e debater aquilo que não está legal, mas é muito importante também a gente se colocar como sujeitos da ação, né? E a gente também tem esse lugar de transformar, né, o local onde a gente vive. E o que eu penso, assim, de proposta, né, eu sempre, é uma coisa que é de mim, assim, né, de sempre pensar, tá ruim, tá horrível, tá, mas e aí, o que é possível, o que eu posso fazer, né? Então, assim, uma coisa que eu vejo, que eu gosto de fazer, eu trabalho com a clínica particular, mas eu também faço um trabalho com a clínica social, então eu atendo aqui numa clínica que atende as pessoas, né, que não têm condições de pagar por um serviço de psicologia, que a gente sabe que o valor não é acessível para todas as pessoas. E, para além disso, e aí, se, né, de repente vocês tiverem e quiserem, a gente pode também construir um lugar de grupos mesmo, terapêuticos, né, sem nenhuma
nenhuma pretensão de retorno financeiro, mas com a ideia mesmo de acolher essas pessoas que, de repente, precisam desse lugar de fala, né, de ter um lugar, né, como a Marleci, né, como a Marleci falou, essa mãe só ligava para ela para desabafar, porque ela precisava colocar para fora aquilo que ela estava sentindo. Então, assim, eu amo esses trabalhos que a gente cuida das pessoas que realmente não têm condições, né, das pessoas mais vulneráveis. Eu já estive nesse lugar de não ter recursos, de não ter lugar, não ter dinheiro para pagar uma terapia, nem saber o que era uma terapia, né, de não ter recursos para nada. Sempre estudei em escola pública a minha vida inteira. Então, eu me sinto não numa obrigação, mas eu me sinto como um dever meu, né? Cuidar daquele lugar ali que um dia eu estive, cuidar daquelas pessoas que hoje não têm condições, como um dia eu também não tive. Então, se tiver alguém que estiver precisando de uma escuta, pode me mandar para mim, pode passar meu telefone. Eu faço com muito prazer mesmo, com muita alegria, porque eu sei, né, o quanto que faz a diferença na vida de uma pessoa, né? Às vezes uma simples escuta, às vezes você não vai falar nada, você só vai estar ali disponível para ouvir, e aquilo ali vai fazer a diferença no dia da pessoa. Então, assim, essa discussão é incrível, é maravilhosa, mas eu me coloco também nesse lugar de estar ali disponível, né? Se tiver alguém, né? Eu sei que tem muitos grupos, eu até procurei alguns para trazer, né? Para quem estivesse assistindo, mas eu acabei tinha tantas coisas para fazer que saiu da mente, mas depois eu posso dividir com a Adriana, porque eu sei que tem muitos grupos que estão fazendo esse trabalho de fazer psicoterapia gratuita, de fazer grupos, né? De grupos terapêuticos justamente para essas pessoas que não têm condições de arcar com o custo de uma escuta, né, que seja profissional. Então é isso, assim, o cenário está muito complicado, mas é importante também que a gente mantenha a esperança acesa de que as coisas vão mudar e vão mudar para melhor. Porque se a gente não tiver essa esperança dentro da gente, tudo perde sentido, né? Então a gente precisa manter essa esperança, essa chama acesa, ainda que o cenário diga para a gente o contrário, né? Mas é isso. Obrigada, Janaína. Olha, vai ter pessoas procurando, hein? Pode mandar. Tá, obrigada. Marleci, suas considerações finais? Gente, eu quero agradecer de todo o meu coração a Adriana, novamente, por ela me chamar, né? Por ela me fazer esse convite tão especial e por estar com cada uma de vocês, né? Que são mulheres também, assim, tão especiais, não somente profissionalmente, mas como pessoa também, porque dá para perceber na fala de cada uma. Isso é uma honra e isso é uma das coisas mais importantes dessa vida que a gente tem, essa troca, né? Esse aprendizagem, essa oportunidade da gente conversar, aprender uma com a outra e ver o quanto a outra tem algo de bom para nos passar, e a gente sai desses encontros assim, mais cheios de conteúdos, né? Sai um pouquinho assim, com mais coisas para passar adiante para outras pessoas, e isso é muito bom, essa troca. Para mim é uma oportunidade única, eu só tenho que agradecer, porque eu estou no meio de pessoas assim de peso, né, de mulheres de peso, e isso é uma grande honra e é só gratidão no meu coração. Ah, mas você sempre... A mesa foi Educação Especial, Marleci vai estar aí na mesa. Pode ficar certo disso. Eu admirei muito seu trabalho e sua dedicação e vi o resultado com a sua saída. Da procura dos pais e, assim, aquele chão que você deu àqueles pais que muitas vezes não sabiam para que caminho seguir. Então, assim, você, para mim, foi uma referência, seu trabalho. E, assim, quando eu vejo que se você continua se preocupando em fazer material adaptado, você tem um grande compromisso social. Então, eu só tenho a agradecer a sua colaboração nesse espaço, tá, Marleci? Em Petrópolis, nós precisávamos de muitas Marlecis. Que honra minha. Roberta, suas considerações finais? Adriana, também, olha, eu sei que eu vou ser mais do mesmo, mas é impossível não agradecer a você esse espaço, com esse timaço aí de mulheres, muito bom, né? Fechando o mês de março, o mês das mulheres, né? As mulheres na educação, muito bacana. Muito obrigada, estou muito honrada de estar aqui, né? E deixar uma reflexão final que o Milton Santos, né, um geógrafo negro, que ganhou um prêmio no mundo inteiro, ele dizia que no século XXI a gente tinha passado de uma sociedade que era antropocêntrica para uma sociedade que era dinheirocêntrica, né? Que era baseada no dinheiro. E a pandemia acho que expôs muito isso, né? Quais são os valores
que a gente está priorizando, né? Se é a vida ou se é o fator econômico. Mas Paulo Freire também dizia que ai do educador que deixasse de sonhar, né? Então, acho que a gente está aqui para marcar esse espaço, que ainda há lugar para o afeto, que ainda há lugar para o acolhimento, e que a gente pode se reinventar, e mesmo assim, à distância, a gente nunca teve né, essa possibilidade de estar tão juntos e tão conectados, né? Como essas lives, Adriana, que você tem feito, né, tem levado cultura, educação, né, reflexões de qualidade. A internet estava tão cheia, né, de coisas vazias, e a gente está conseguindo, eu percebo isso com a pandemia, né? Como a Maria Clara falou, tem gente lendo, tem mais gente vendo vídeos, né, importantes, fazendo questionamentos. Então, acho que a educação, né, ela pode encontrar esse caminho aí, né, de se reinventar e da gente continuar semeando aí esperança, amor e acolhimento para todo mundo. Então, eu te agradeço muito esse espaço hoje. Então, assim, eu só tenho a agradecer, assim, nós estamos 1h35, nós falamos aqui de educação, nós falamos de questões sociais, nós falamos de saúde mental, né? Nós falamos de tecnologia, nós falamos de educação especial, nós não falamos só em morte. Sabemos que é uma realidade presente, mas é possível nós termos outros assuntos, e como Janaína falou, a gente precisa apresentar caminhos. Nós não podemos ficar aqui a todo momento falando em morte. Nós temos que apresentar estratégia. Nosso alunado está aí, a nossa sociedade está aí, nós precisamos ter políticas públicas. Nós precisamos ter um viés. O que será da nossa sociedade? Um ano se passou, nós estamos vivendo já um outro momento. E que mudança foi alcançada? Que planos e estratégias foram traçados? Né? Roberta trouxe essa questão da internet, é preciso, né? Passou da hora de pensar em estratégia para atender esse alunado. Né? Falamos de educação especial. Esse público está sendo visto ou eu estou simplesmente preocupado com uma questão de passar conteúdos, de ter uma plataforma? Esse público está atingindo plataforma? Maria trouxe, ou eu pago um pacote de internet ou eu compro material de higiene. Então, assim, são questões que foram levantadas, meninas. Nós estamos vivendo aí 21 dias do ativismo, né? Da questão de uma luta contra o racismo. A minha bandeira sempre é mulher preta, nas minhas mesas vão ter mulher preta, e como Marleci disse, e sempre mulheres de peso. Tá? Eu só tenho a agradecer vocês, mulherada, tá? E assim, trouxe uma de Petrópolis, uma de Santa Aleixo, uma do Rio de Janeiro, outra de Magé. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Por esse momento e por ter agregado informações, né, e ter somado com o nosso público de educadores, de pais e de alunos. Eu só tenho a agradecer a cada uma de vocês. E meu muito obrigada. Tá? Boa noite a todas vocês. Beijo no coração. Gratidão. Beijo.